Cumprimento aqui o jornalista Nassif, é uma pessoa amplamente conhecida pela sua imensa participação aí na mídia brasileira, trazendo problemas importantes para uma discussão. E o Ministério de Minas e Energia sempre atende aí os convites que ele nos formula para participar dos eventos que tratam da questão de energia. Em particular, esse aqui, que o enfoque é voltado aí para a matriz energética brasileira, as fontes renováveis, um assunto importante no Brasil. E foi demandado ao Ministério que nessa abertura fizéssemos aqui algumas reflexões sobre o planejamento do setor energético brasileiro. Bom, o setor energético brasileiro, e mais particularmente o elétrico, mas o energético também, sempre teve uma tradição de trabalhos de planejamento. Quando o planejamento que eu estou me referindo é um planejamento voltado para a expansão do sistema energético, porque existem atividades de planejamento, por exemplo, na operação do sistema, se faz o planejamento da operação. Existem atividades de planejamento voltado para a implantação de uma obra também. Mas o planejamento que nós vamos trazer aqui, algumas considerações, é o planejamento da expansão do sistema energético. E esse planejamento no Brasil, ele sempre teve uma certa visão de médio e longo prazo. E ele começou de uma forma mais organizada, dentro de uma visão sistêmica, na década de 60. Naquela ocasião, a Eletrobras foi criada em 1962, e no período de 64 a 67, o Brasil viveu a primeira experiência de um planejamento sistêmico do setor elétrico nacional. Foi o famoso trabalho da Canambra, talvez muitos daqui não se recordem, mas foi um trabalho muito importante, com recursos do Banco Mundial. E esse trabalho, o nome Canambra, era um nome que envolvia consultores do Canadá, onde tinha já uma experiência em eletricidade, dos Estados Unidos e do Brasil. E desenvolveu esse trabalho durante 3 anos, e que foi o primeiro trabalho sistêmico, tá certo, de visão do planejamento, e neste trabalho foram consolidados os conceitos que até hoje nós usamos, dos estudos de inventário, dos estudos de viabilidade das hidrelétricas, da complementação térmica do sistema hidrelétrico, a questão dos balanços de energia, os balanços de ponta, a questão das reservas girantes no sistema, em suma, todos esses dimensionamentos das usinas, todos esses conceitos foram consolidados naquela época, e a partir dali a Eletrobras teve um grande envolvimento, a Eletrobras deu continuidade a esses trabalhos e depois realizou. Esse estudo de planejamento foi para a região na época chamada Centro-Sul. Depois a Eletrobras estendeu para o Nordeste, para o Norte e assim por diante. E não só realizou esses trabalhos de planejamento, como também desenvolveu essas metodologias, essas questões de critérios, e avançou em alguns aspectos. Por exemplo, o trabalho da Canambra era um trabalho que olhava sempre a visão determinística do sistema, em cima das razões históricas registradas. E abriu-se para a visão probabilística, que é a visão mais adequada para tratar o nosso sistema hidrelétrico. Esse foi um processo longo, desde aquela época, se desenvolveu durante uns 20 anos, da década de 70, 80, e a Eletrobras cuidava fundamentalmente, digamos, do setor elétrico e da construção das hidrelétricas. E a Petrobras fazia o seu planejamento voltado para o petróleo e os derivados, principalmente o diesel e o óleo combustível. O Brasil não tinha gás naquela época, não tinha bioenergia, praticamente muito pouco, alguma coisa do bagaço de cana, mas voltado para a indústria do açúcar e do álcool, não para vender na rede, a energia elétrica. E esse planejamento do setor de petróleo e o setor de energia elétrica era completamente separado. Por quê? Porque nós não usávamos derivados de petróleo para produzir energia elétrica, não tinha integração de gás, que podia ser um elo de ligar a Petrobras com a Eletrobras. E durante mais ou menos uns 20 anos, talvez um pouco menos,
esses planejamentos foram feitos dessa maneira. O setor de petróleo da Petrobras trabalhava com um horizonte menor de tempo, no seu plano de negócios, tá certo, da Petrobras, e o setor elétrico trabalhava com horizontes mais distantes de tempo, contemplava horizontes de até 30 anos para os estudos estratégicos. Foram os famosos planos de longo prazo que a Petrobras desenvolveu durante, eu diria, a partir do início da década de 70, mais ou menos, até em torno de 1990, durante uns 20 anos, realizou esses trabalhos. Esse planejamento de longo prazo, ele era necessário porque nós tínhamos, assim, visualizar, primeiro, a hidroeletricidade brasileira. Ora, para você ter um planejamento da hidroeletricidade, precisa ter horizontes de muito mais do que 10 anos, 15 anos. Por exemplo, as usinas da Amazônia, quando é que nós iríamos precisar? Essa pergunta era feita na década de 70, na década de 80. Como é que o Brasil vai usar isso? Quer dizer, e naquela ocasião, para se considerar um cronograma com usina daquela, era preciso realmente um horizonte de tempo muito longo, no mínimo 15, 20 anos, realizar os estudos, decidir a questão da operação na usina, a construção, a questão do sistema de transmissão e assim por diante. Então o setor sempre trabalhou com esse horizonte de planejamento de longo prazo, que é um planejamento estratégico, não é de programação de obra. Tinha também naquela ocasião uma certa preocupação com a nuclear. Por exemplo, o acordo nuclear com a Alemanha foi assinado em 1975. Então, veja bem, tem que se visualizar quando é que o Brasil vai precisar de nuclear. Ora, se eu olhasse os próximos 10 anos, não precisaria. Eu teria que olhar horizontes um pouco mais distantes no tempo. Bom, então essa história foi se desenvolvendo ao longo do tempo e ao mesmo tempo que o sistema brasileiro ficou mais complexo. Complexo em que sentido? Através da integração dos sistemas, quer dizer, as regiões brasileiras passaram a ser interligadas, né? O setor trabalhava com usinas em bacias hidrográficas que tinham uma espécie de, digamos, uma regularização dos rios com os reservatórios. Isso permite um trabalho muito mais fácil de realizar, seja no planejamento, seja na operação, porque é uma ação do homem, digamos, na operação do sistema, através da operação dos reservatórios. E não tinha praticamente térmica no nosso sistema. Então, veja bem, e as coisas foram caminhando. O sistema, que era puramente hidrelétrico nessa época, só precisava fazer o balanço de energia. O balanço de ponta não precisava, tinha uma certa sobra de ponta, como nós chamávamos naquela ocasião. Esse sistema foi evoluindo e hoje ele tem uma condição muito mais complexa. Porque qual foi a transformação que tivemos no setor energético brasileiro? Primeiro, o Brasil deixou de ter somente hidrelétrica, começou a planejar usinas térmicas também. Né? O setor de petróleo, que era a Petrobras, começou a aparecer o gás natural, porque a Petrobras cuidava do gás e o gás permitiu produzir usinas a gás natural no nosso sistema, iniciando com o tratado com a Bolívia, de 30 milhões de metros cúbicos por dia de gás, e que teve que ter usinas térmicas para formar uma âncora, e isso começou a juntar o setor de petróleo com o setor de energia elétrica. Então a complexidade aumentou. Posteriormente, nós tivemos as famosas fontes renováveis, que o Brasil tem um grande potencial de desenvolvimento dessas fontes. Que fontes renováveis seria essa? Inicialmente foram os derivados energéticos da cana-de-açúcar, o etanol, certo? Para combustíveis, para veículos leves, e o bagaço de cana, que antes era usado só na indústria da açúcar do álcool, passou a produzir energia elétrica, tá certo? Em processo de cogeração, com excedente para vender a rede de uma maneira competitiva e eficiente. Isso em função de um pequeno avanço tecnológico, aumento de pressão nas caldeiras e coisas desse tipo. Então começou a ter uma interação, e depois tivemos o biodiesel. E o sistema foi, portanto, se integrando o setor de petróleo e gás com o setor de energia elétrica. Hoje o nosso sistema tem uma complexidade muito maior do que aquela que tinha na época que a Eletrobras liderava esse processo de planejamento, que foi ao longo mais ou menos de uns 20 anos, mais ou menos desde 1970 a 1990. E a partir de meados da década de 90,
enfrentamos uma transição que foi uma transição muito importante, que foi a reformulação do modelo energético brasileiro para o setor elétrico, para permitir a participação privada, para permitir atrair investimentos, a multiplicidade de agentes e coisas desse tipo, e a Eletrobras, de alguma maneira, perdeu um pouco aquele papel que ela tinha ao longo dos 20 anos em que ela liderou esse processo. E essa complexidade hoje se caracteriza por quê? Se caracteriza, primeiro, porque o nosso sistema hidrelétrico passou a ter uma quantidade grande de usinas hidrelétricas a fio d'água na região amazônica, que são construídas a fio d'água porque a região não tem uma vocação para ter grandes reservatórios. Essas usinas a fio d'água, elas estão em rios não regularizados, têm um tipo de operação de produção de energia completamente diferente, muita água no período chuvoso, pouca no período seco. Isso começou com as usinas do Madeira, veio para o Belo Monte do Xingu e depois veio as usinas lá do Complexo Tapajós. Veja, como a parcela dessas usinas é muito grande, sei lá, imaginamos talvez tenham uns 25 mil megawatts que vão ser incorporados ao Brasil nos próximos anos, você imagina que esses 25 mil megawatts gerarem no período chuvoso, no período úmido, na base, durante 24 horas, 3, 4 meses do ano. Esses 25 mil, quando chega no período seco, certo, reduz a capacidade de produção para algo como, sei lá, 4 mil, 5 mil. Portanto, com impactos tanto no balanço de energia como no balanço de ponta. Então é preciso tratar essas fontes com novos métodos, seja no planejamento, seja na operação. Simultaneamente, nós incorporamos as chamadas fontes renováveis ou fontes alternativas, o nome não sei se é o mais adequado, que começou com a biomassa, o bagaço de cana, que é uma fonte interruptível. Por que ela é interruptível? Porque só gera durante a safra. Então eu não conto com essa fonte de janeiro a dezembro, claro. Hoje já estamos contando por cerca de 9 meses, mais ou menos. Então é uma fonte importante. E a eólica, que disparou recentemente no Brasil, nos últimos anos, é a que está tendo a maior participação, que também é uma fonte interruptível. Quer dizer, eu costumo dizer de uma maneira até um pouco folclórica que a eólica é a fonte mais mal comportada que nós temos, porque ela gera o que ela quer, no sentido de quando tem vento. O operador não tem nenhuma ação sobre ela. Por exemplo, se o operador quer despachar uma usina eólica na hora da ponta, pode nessa hora não ter vento. Em alguns momentos da região sul brasileira, na ponta da região sul, as eólicas que estavam lá estavam gerando zero, porque não tinha vento. Então o operador só consegue desligar a usina. Então é uma nova fonte que introduz aspectos importantes de consideração, seja no planejamento, seja na operação. Essas duas fontes, a biomassa e a eólica, o Brasil tem uma situação privilegiada, porque o mundo usa combustíveis fósseis para produzir energia. A energia do mundo é de combustíveis fósseis, no setor elétrico, usinas térmicas. E surge, portanto, a necessidade de armazenar a energia. Na Espanha, onde se usa solar, fotovoltaica ou qualquer eólica, etc., na Alemanha, veja bem, nos momentos em que não tem o vento, digamos assim, então tem que gerar outra fonte e quando ela gera tem que armazenar para permitir uma operação mais adequada do sistema. Esse armazenamento deve custar talvez algo como uns 30% a mais no investimento dessas fontes, a eólica e a solar, por exemplo. Biomassa não existe no mundo, só no Brasil. Certo? Biomassa do bagaço de cana, estou preferindo essa, não a lenha. Então veja bem o seguinte, portanto essas fontes são muito mais caras no exterior do que no Brasil. Por quê? Porque nós não precisamos armazenar essa energia. Nós armazenamos a energia elétrica na forma de água nos nossos reservatórios. E mais ainda, essas duas fontes, que é a eólica e a solar, e a biomassa também, elas têm uma complementariedade com o sistema hidrelétrico. Quando você tem pouca água, essas fontes produzem mais. Quando você tem muita água, essas fontes produzem um pouco menos. Então é uma complementação que podíamos dizer quase que perfeita. Não sei se isso é uma demonstração de que Deus é brasileiro.
porque, veja, deu para nós um sistema hidrelétrico com essa versatilidade que nós temos e essa capacidade de incorporar essas fontes de alternativas. Um outro fator que complicou o sistema brasileiro, nesse sentido de considerar novos métodos de planejamento e operação, é a chamada integração sul-americana. Essa integração sul-americana, ela se dá no ritmo lento, como não podia deixar de ser, porque são vários países, tá certo? O Brasil faz diálogos binacionais com esses países, então o ritmo é lento, mas ela já começa a apresentar algumas influências no sistema interligado brasileiro. Começamos Itaipu, é um exemplo de uma usina que integrou Brasil e Paraguai. Nós tivemos um projeto que não teve um sucesso como esperávamos, que foi a interligação com a Argentina, 500 km. O Brasil hoje pode trocar mais de 2.000 megawatts com a Argentina. Inicialmente o projeto era para vir energia da Argentina para o Brasil. Hoje nós estamos até fornecendo no verão da Argentina, depois recebemos de volta a energia no inverno. Nós estamos agora, neste mês de julho, inaugurando uma linha construída pelo Uruguai, que vai permitir troca de energia Brasil-Uruguai. Nós tivemos estudos no Peru, que por mudança do governo peruano e é uma perda de prioridade, eles estão assim, numa expectativa, mas há a possibilidade de construção de usinas de elétrico no Peru integram os nossos dois sistemas. Temos o gás natural da Bolívia, que teve uma influência significativa no nosso sistema. Alguns estudos com a Venezuela. A Guiana, temos agora um projeto que está avançando e tudo indica que vamos ter vantagens para os dois países muito interessante, desenvolvimento de usinas hidrelétricas na Guiana e inserção do sistema elétrico brasileiro, aproveitando na região norte a diversidade hidrológica entre os rios da Guiana e os rios brasileiros, lá de Belo Monte, Xingu e o Tapajós. É um projeto muito interessante de complementação. Em suma, essas alternativas, elas estão colocadas na mesa. A integração sul-americana, ela vai se dar através do gás natural e das hidrelétricas com linha de transmissão. E isso tem um impacto no Brasil e a postura brasileira no sentido de incentivar isso aí. Então o sistema hoje tem uma complexidade muito maior. A necessidade do planejamento se torna mais evidente como uma alternativa de nós formularmos as políticas energéticas. O que é que significa isso? Significa que nós olhamos o horizonte de longo prazo. O último plano de longo prazo que nós fizemos foi o plano 2030, que já foi feito no novo modelo institucional do setor elétrico, que completou 10 anos agora. Até então era a Eletrobras que desenvolvia esses trabalhos. O último plano da Eletrobras foi em 2015, foi o último que ela realizou com visão de longo prazo. Tivemos esse plano 2030, estamos neste momento revendo esse horizonte de planejamento, estendendo até o ano de 2050. Pode parecer algo assim tão distante no tempo, mas é o que o mundo trabalha. O mundo da energia trabalha com o horizonte 2050. A Agência Internacional de Energia, o World Corporation, em suma, várias entidades que trabalham com esse horizonte de até o ano 2050. Ninguém quer fazer um programa de obras até 2050. O que nós queremos é ter, vamos supor, qual é o cenário demográfico ao longo das próximas décadas. Qual é o cenário da economia que deverá ocorrer? Como é que serão as demandas energéticas? Quais são as opções que o Brasil tem para atender essas demandas? As fontes nacionais. Nós vamos ter uma parcela de importação dos países sul-americanos vizinhos, vamos ser exportador. Qual é o papel da nuclear nisso tudo? Qual é o papel das hidrelétricas da Amazônia? Nós vamos esgotar o nosso potencial hidrelétrico nesse horizonte ou não? Vamos ter desenvolvimento de usinas térmicas? A questão da eficiência energética, a questão do papel das fontes renováveis, nós vamos continuar no ritmo que estamos. A questão da tecnologia, porque o mundo pode dar um salto tecnológico no setor energético. Então, todas essas avaliações são feitas com as incertezas que nós temos e, a partir daí, se formulam as políticas energéticas. Essas políticas energéticas, elas hoje estão formuladas no Ministério de Minas e Energia, com o estudo até 2030, e, a partir daí, se faz o planejamento da expansão física do sistema energético, que é consolidado no nosso plano decenal.
O que é que significa isso? Todos os anos nós fazemos um novo plano decenal, o último dos quais contemplou o Horizonte 2022, e agora, esse ano, deverá ser editado contemplando o ano 2023, e nesse horizonte de 10 anos, aí um planejamento de construção de obras. Quais são as refinarias que nós vamos fazer, quais são os gasodutos, quais são as usinas hidrelétricas, as TEPs, o sistema de transmissão, e toda esta programação de obra, ela vem com base nas políticas energéticas estabelecidas pelo estudo de longo prazo. E o Ministério introduz essas políticas energéticas com as diretrizes dos leilões, de tal maneira que a matriz energética brasileira evolua na direção em que se julgue de interesse nacional. Uma matriz em que procura da segurança energética do sistema, a questão da modicidade tarifária, a questão da competitividade, a questão do respeito ao meio ambiente, a questão da universalização do atendimento, respeitar as características específicas de diferentes regiões brasileiras. Então, esse trabalho de planejamento se desenvolve desta maneira: estudos de longo prazo, formuladores de políticas energéticas, e os estudos do horizonte decenal de expansão física do sistema energético, que é o consolidado dos planos decenais que são emitidos anualmente. Depois temos uma atividade também de monitoramento, de acompanhamento do andamento das obras, ao equilíbrio entre a oferta e da demanda, que é feito no Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Bom, então essa seria resumidamente as atividades de planejamento. Eu queria fazer só um comentário final, eu acho que o meu tempo já está, posso esgotar aí, que seria alguma coisa sobre o resultado dessa atividade de planejamento na nossa matriz energética. Bom, o Brasil é um país que cresce, quer dizer, cresce pouco, mas cresce de uma forma firme. No cenário energético, do planejamento energético do país, nós consideramos um crescimento da nossa economia e da energia associada com taxas na ordem de 4% ao ano, mais ou menos. Isso a gente imagina que é um crescimento estrutural que o Brasil pode manter ao longo dos próximos 10 anos, que é o nosso horizonte de programação de obra. E é evidente que esse crescimento pode, um ano particular, esse que nós estamos vivendo agora, o anterior também, nós podemos ter um crescimento um pouco menor, influenciado pela crise internacional, né? Então esse crescimento, veja bem, mas estruturalmente nós temos possibilidade de crescer nesse horizonte de 10 anos. Isso impõe um desafio enorme ao setor energético brasileiro, porque nós temos que dobrar a nossa capacidade, o nosso sistema físico energético nos próximos 15 anos. E em 10 anos aumentar em 60%. A pergunta que se faz é o seguinte: o Brasil tem fontes para atender isso? Tem. Nós temos uma abundância de fontes energéticas. Então nós podemos, sem nenhuma dificuldade, atender às nossas necessidades com fontes nacionais. E mais ainda, seremos um exportador de energia com a exploração do pré-sal, na forma de petróleo e provavelmente alguma coisa de gás natural. E essa matriz, a política que o Ministério adota é uma matriz diversificada, utilizando praticamente todas as fontes que o Brasil dispõe, respeitando as características regionais. Por exemplo, o Nordeste tem uma vocação hoje para eólica, São Paulo para biomassa do bagaço de cana, o Sul, potencial de carvão, o Norte, as hidrelétricas de maior porte. Então, essa combinação de opções que o Brasil tem permite a gente formular uma matriz energética diversificada. Quero destacar a importância das fontes renováveis no Brasil, as fontes ditas alternativas, em particular a biomassa, do bagaço de cana, os derivados energéticos da cana-de-açúcar, que é a segunda fonte da nossa matriz energética, só existe no Brasil, não existe em nenhum outro lugar, dadas as nossas características. A eólica, que o potencial é muito grande, e as pequenas centrais, e a fotovoltaica solar, que deverá iniciar o seu aproveitamento a partir desse ano. O Brasil é, dentro das economias de maior porte, o país que apresenta a matriz energética com a maior participação de fontes renováveis. E vamos manter isto ao longo dos próximos 10 anos, porque temos essa opção.
quando a gente compara a matriz energética brasileira e a elétrica com as equivalentes mundiais, nós vemos a diferença vantajosamente para o Brasil. Pode até surgir a pergunta, alguém está errado? Por que é que o Brasil faz uma matriz tão diferente do resto do mundo? Ambos estão certos. Se o resto do mundo tivesse as opções que o Brasil tem, faria a matriz energética igualmente a nossa, com essa grande participação de fontes renováveis. Mais um comentário. Essa política das fontes renováveis e das fontes alternativas, que são baixas emissoras de gás de efeito estufa, permite que o Brasil possa ser considerado, no que diz respeito ao setor energético, que já estamos numa economia de baixo carbono quando nos comparamos com o resto do mundo, onde existe o consumo de combustíveis fósseis. Então isso tudo permite que nós, brasileiros, fomos abençoados aí com a natureza que nos deu todas essas fontes, estamos tendo a sabedoria de fazer todos esses estudos, produzir as políticas energéticas adequadas para que a sociedade tenha uma energia com baixo custo, com segurança energética, confiabilidade, respeito ao meio ambiente e com responsabilidade social, levando essa energia para todos os brasileiros. Isso é o resultado do trabalho do projeto do Ministério de Minas e Energia. É evidente que isso tudo não é feito com a perfeição total. Claro que pode-se aprimorar algumas coisas, existem alguns momentos que tem alguns equívocos, algumas coisas desse tipo, mas isso é perfeitamente tolerável dentro da imperfeição da sociedade humana nesse processo todo. Mas o saldo disso tudo tem sido muito positivo e a nossa matriz energética e a matriz de energia elétrica é algo que, onde o Brasil chega nos cenários internacionais, causa uma surpresa e uma admiração de nós termos um país de grande porte, com grande consumo de energia, temos uma matriz com esta condição de vantagem comparativa, pela presença da hidroeletricidade, pela presença da biomassa, a bioenergia chamada, pela presença agora da eólica e futuramente da fotovoltaica, em que o mundo não tem nem de perto as possibilidades que o Brasil tem. Nós somos um país de sol, certo? Nós temos possibilidade de produzir alimentos e energia no campo sem competir um com o outro. Estamos aumentando a produção de alimentos e aumentando a produção da bioenergia chamada com a cana-de-açúcar, expandindo a nossa fronteira agrícola, porque temos um país continental, e respeitando as questões ambientais. Ninguém está destruindo a floresta amazônica para plantar cana, nem plantar soja, pelo contrário, estamos preservando o nosso meio ambiente e fazemos isso porque temos com tecnologia nacional, e fazemos isso porque temos esta possibilidade que uma Alemanha não tem, os Estados Unidos não tem, usa o etanol do milho competindo com alimento, tá certo? E outros países do mundo que não tem isso. O Brasil tem uma intenção de se tornar, que já é um player importante na área energética, e no que diz respeito à bioenergia, nós estamos com a política de disponibilizar a nossa tecnologia para países que tenham semelhança conosco, alguns países na África, países da América Central, etc., e que possam se engajar na produção da bioenergia, do etanol, e o etanol brasileiro não se transforme numa commodity, mas se aproxime de algo parecido com isso. Bom, então eu acho que eu passei um pouco do meu tempo, mas queria deixar essa reflexão, digamos assim, do Ministério de Minas e Energia sobre a atuação nossa no sentido de estabelecer os caminhos da energia. Volto a dizer, podemos melhorar e sempre devemos fazer isso. Isso é algo típico da sociedade humana, tá certo? Mas o saldo do que nós temos obtido nos últimos anos, apesar do momento conjuntural de dificuldade que nós estamos passando, que não tem nada a ver com essa perspectiva estrutural de evolução do nosso sistema. Apesar disso tudo, o saldo, na minha opinião, certo? Como um profissional do setor, habilitando há muitos anos, muitas décadas já, eu não gosto de dizer isso, mas é verdade, o saldo tem sido bastante positivo. E melhorar sempre podemos, e temos a intenção de fazer isso. Então, eu queria trazer na abertura aqui, do Ministério, essa reflexão, agradecer ao jornalista Luiz Nassif o convite, temos muito apreço lá no Ministério pela
sua atividade, os seus comentários sobre a economia brasileira, sobre a energia, etc. E então agradeço aí a atenção de todos, tá certo? E lamento ter passado um pouquinho de meu tempo, mas eu queria convidar para compor a mesa o Jorge Sanek, que é diretor executivo da Itaipu Binacional. Eu estive um ano e meio lá visitando Itaipu, aquela universidade latino-americana que tem lá. Foz do Iguaçu é uma coisa inacreditável. Tem um prefeito lá que montou um programa de educação. Eu encontrei com ele no aeroporto. Ele falava, postei com o ministro da Educação que nós daremos um salto de tantos pontos aí no IDEB e tudo. Era tão grande, eu falei, nossa, você deve ser aqueles cascateiros que existem em Minas. Minas hoje tem, eu sou mineiro, né? Nós somos contadores de causos. Daí eu encontrei o ministro, o Haddad, um dia, ele falou, não, eu já paguei o vinho dele. Mas é fantástico, o que ele fez foi uma revolução, e a segunda coisa fantástica é que ele perdeu a eleição seguinte.